Rafinha sendo punido pelo STJD, rapaz. Será? Vamos falar sobre isso? Tem notícia aí, jogador fora dos planos do técnico Dorival Júnior? Tem muita novidade de bastidor e muito mais pra gente trocar aquela ideia. Você que é novo no canal, meu parceiro, caso não for inscrito, se inscreve. Deixa o like, que é muito importante. Ajuda aí no crescimento do canal, que é muito importante. Beleza, meu parceiro? Vambora para mais um vídeo aí. Tricolor acabou de anunciar nessa tarde que já tem mais de 30 mil ingressos vendidos para São Paulo e Coritiba no próximo sábado, às 9 horas da noite aí, né? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo bastante importante para o São Paulo, né, cara? Literalmente vai ser uma final para o São Paulo, sem nenhum exagero, porque o time está 8 jogos sem vencer, 12ª colocação, perto da zona de rebaixamento, então vai ser um jogo muito importante que o São Paulo precisa aí dos 3 pontos de qualquer maneira. Precisa vencer esse jogo a qualquer custo. Nada justifica uma não vitória do São Paulo no sábado, tá? O São Paulo está 8 jogos sem ganhar, tá? Até o Coritiba, que veio da Série B, tá fazendo uma campanha melhor que o São Paulo. O Coritiba tem 4 pontos a mais que o São Paulo. Nem se o São Paulo ganhar do Coritiba, a gente passa o próprio Coritiba, porque eles têm 4 pontos a mais. Entendeu? Para você ver como a campanha do São Paulo é ridícula, é imunda, entendeu? Então tem que vencer essa partida de qualquer jeito, a torcida vai estar lá, vai fazer festa, vai ser, irmão, aquele público excelente que a gente está acostumado a ver no Morumbi, aquelas noites de Morumbi que a torcida vai fazer festa, vai apoiar, vai cantar os 90 minutos apoiando o time. Agora, o time tem que dar resposta em campo, né? Existe um limite do que a torcida pode fazer. A parte da torcida vai ser feita. Isso aí não tenham nenhum tipo de dúvida. Agora, os jogadores vão fazer a sua parte dentro de campo? É o que a gente espera, né? Muito bom também que a gente vai ter um grande público, porque mostra aí realmente que a torcida está engajada e sabendo do momento e da importância que tem esse jogo aí para a equipe do São Paulo. Tem que vencer esse jogo de qualquer maneira, tá bom? E o São Paulo volta a jogar no Morumbi depois de um bom tempo, né? São Paulo volta ao Morumbi após 3 meses. O tricolor reencontra sua torcida no Morumbi no sábado, diante do Coritiba, após cerca de 3 meses sem atuar no estádio, tá bom? Esse confronto que é visto como importante para iniciar uma reação no Brasileirão, e na sequência tem outro jogo, né? Também aí com o mando do São Paulo pela Copa Sul-Americana, né? Então, cara, esse jogo é importante aí. Assim, 3 meses, né? Se for lá em questão de tempo, é 3 meses, mas claro que teve a Copa do Mundo, né? Que teve 52 dias aí parado por conta da Copa do Mundo. Mas o São Paulo também já jogou vários jogos fora do Morumbi por conta de shows. Então é literalmente uma volta aí do São Paulo ao Morumbi depois de ficar tanto tempo sem a nossa casa, que agora é uma casa de shows, né? De vez em quando tem um jogo do São Paulo aqui, de vez em quando consegue encaixar um joguinho ali, porque a prioridade é show, já que tem esse péssimo e horrível contrato aí com a Live Nation, né? Rapaziada, vamos seguindo aqui. Agora o Rafinha foi denunciado aí no STJD. Poderia sofrer uma punição, mas acabou que ele escapou, tá? Globoesporte.com. Rafinha, executivo de futebol do São Paulo, escapou de uma suspensão em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, na tarde desta quinta-feira, por ofensas ao árbitro André Luiz Policarpo Bento, depois da derrota do São Paulo por 2-1 para a equipe do Grêmio no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. O STJD votou pela suspensão do diretor São Paulino por 15 dias, mas converteu a punição em advertência. Desta maneira, o Rafinha está liberado para acompanhar a delegação do São Paulo no jogo contra o Coritiba, que acontece neste sábado no estádio Morumbi. Então, o STJD votou pela suspensão por 15 dias, né? Ele ia ser suspenso por 15 dias, né, de estar aí nos jogos do São Paulo, mas depois conseguiram converter a punição para uma advertência. Então, ele está disponível aí e pode acompanhar a delegação, pode estar no Morumbi aí sem nenhum tipo de problema nesse confronto de sábado contra a equipe do Coritiba. O árbitro relata na súmula do jogo uma reclamação do executivo. Segundo a súmula do jogo contra o Grêmio,
o Rafinha abordou o árbitro no túnel de acesso aos vestiários depois da partida e terminou a manifestação com xingamentos. Cara, eu comentei com vocês isso aqui depois do jogo, né? Eu comentei, fiz até um vídeo aqui falando sobre isso, que o Rafinha saiu pé da vida, xingando todo mundo, falando palavrão. Eu falei, isso aí vai pro STJD. Isso aí vai pro STJD e acabou que, né, conseguiram reverter essa punição aí, mas isso aqui não tem um impacto grande aí no São Paulo dentro de campo, né, porque o Rafinha é o executivo, né, assim, o São Paulo não vai ganhar um jogo ou deixar de ganhar porque o Rafinha não tá lá, né, então não tem importância tão grande assim essa situação do Rafinha, mas a informação a gente está aqui para divulgar, para repassar, no caso, a informação aqui para vocês, né, rapaziadinha? Enfim, vamos seguindo aqui agora, meu parceiro. Bora falar sobre o Djordje, tá? Segundo o Alexandre Vieira, o Djordje agrada o técnico Dorival Júnior, mas terá poucas oportunidades. Apesar de agradar o técnico Dorival Júnior, Djordje ainda passa por um processo de adaptação ao futebol profissional. Internamente, a avaliação é que o volante tem potencial, mas as oportunidades no time principal devem ser limitadas até o final da temporada, tá bom? Então, ele aí é um jogador que agrada, o São Paulo sabe que ele tem potencial, que ele tem talento, porém, né, segundo informou o Alexandre Vieira, o São Paulo entende que ele está em fase de adaptação ao futebol profissional. Cara, sabe o que isso significa? Isso aqui é uma coisa que acontece toda hora, de certa forma é normal, mas com a quantidade frequente de trocas de técnico, prejudica muito. Um dos motivos de prejudicar muito a transição de jogador da base para o time de cima é a constante troca de técnico. É claro que a transição de um jogador de base para o time de cima, o São Paulo faz isso muito mal feito, né? E tem muita culpa da diretoria, certo? Certo. Só que, com a constante aí, troca de técnico, isso prejudica muito. Você vai perguntar, pô, Gabriel, o que tem a ver? Por exemplo, o Crespo, que era o técnico que começou a temporada, adorava o Djordje. O Djordje, para quem não sabe, já começou a ter jogo como titular de Brasileirão nesse ano, que foi o jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, Coritiba que é o nosso próximo adversário, né, no primeiro turno, São Paulo venceu lá por 1-0, e o Djordje foi titular nesse jogo com o Crespo. O Crespo gostava bastante do Djordje, estava dando chance para ele, entrando em alguns jogos, sendo relacionado, ficando no banco de reservas. Aí sempre quando tem uma troca de técnico, cara, o técnico que vem prefere outros jogadores. Por exemplo, sai o Crespo, que eu falei sobre o Djordje, entra o Roger Machado. O Roger Machado, por exemplo, ele preferia o TT em relação ao Luca. O Luca jogava com o Crespo, tinha chance, ganhava oportunidade. Chegou o Roger preferiu o TT em relação ao Luca. Isso acontece muito, né? Isso acontece realmente aí bastante, né, cara? Eu só tô dando exemplos aqui, mas vários jogadores da base são desse jeito, entendeu? São desse jeito. Aí o próprio Mike jogava com Crespo, depois não jogou com Roger Machado, né? Pode pegar vários exemplos aqui, porque chega um técnico, pô, o técnico gosta mais desse jogador do que desse. Aí troca, né? Esse aqui gosta mais desse do que daquele. Isso, de certa forma, faz parte, né, cara? Cada técnico tem seu estilo de jogo, sua maneira de jogar, e cada um prefere um determinado jogador que tem aí o estilo que condiz mais com o seu estilo de jogo, né? Então, isso, de certa forma, é normal, porém, prejudica muito, né, cara? Prejudica bastante aí a transição dos garotos da base, entendeu? Atrapalha bastante aí, né, cara? Isso é uma das questões aí que prejudica o time. Né? Só nesse ano foram 3 técnicos, né, cara? Crespo, Roger e Dorival, cara. Assim, prejudica isso em todos os aspectos possíveis e também tem impacto aí nos garotos da base, né? Enfim, Lucas Ramon pode atingir marca importante contra o Coritiba. O Lucas Ramon pode completar seu 10º jogo consecutivo como titular do São Paulo contra a equipe do Coritiba. O lateral se consolidou entre os titulares do Dorival Júnior e deve novamente começar a partida do Morumbi. Caramba, 10 jogos seguidos como titular, né, cara? A gente sempre vê jogador sendo poupado, que tem que poupar, que tem um jogo ali que é desgastado, que é muito jogo em cima do outro, né? Então, hoje em dia, com tanto jogo, com tanto campeonato, não é muito comum a gente ver um jogador jogar 10 jogos consecutivos
E o Lucas Ramon vai chegar a essa marca se começar o jogo como titular contra o Coritiba, o que deve acontecer. Apesar que nesses 10 jogos consecutivos teve a parada para a Copa. Também tem que levar isso aí em consideração, evidentemente, né? Mas antes da parada para a Copa, ele também já vinha de uma sequência boa aí. Meu parceiro, você que está aí, se inscreve no canal, que é muito importante. Deixa o like aí, deixa seu comentário aí embaixo, o que você achou das informações, das notícias, dê sua opinião. Produto Tricolor para você adquirir. Tamo juntão e saudações tricolores.